Essa aqui é um levantamento da jornalista Letícia Tristão, porque a Prefeitura de Maringá pretende implantar a UBS virtual para consultas médicas. Isso mesmo, atualmente a rede de saúde aqui de Maringá faz em média 10 mil atendimentos por dia, o que inclui consultas, agendamentos, atendimentos, vacinação, entre outros serviços. Para tentar então desafogar a rede municipal e incluir a tecnologia da rede de saúde, surgiu então a proposta da execução da UBS virtual. Quem, Rafael? É o futuro? Ou é o presente? Smart City, né? Smart City. Exatamente. Vai lá, Kim. Eu acho uma alternativa interessante, sobretudo quando você vai agendar consultas, em vez de ficar lá na fila, acordar cedinho, né? É muito melhor você, através do aplicativo ou rede, não sei, pela internet, enfim, buscar esse agendamento virtual ou outras modalidades. Eu acho interessante. Essa modalidade será de forma experimental. E agora a consulta? Experimental. Não, a consulta em si tem algumas consultas que eu acho que já acontecem, entendeu? O planejamento inicial da prefeitura prevê que seriam em média 2 mil atendimentos por telemedicina por mês. Mas o processo para as consultas por telemedicina em Maringá ainda está nas fases de inscrições. Beleza, eu acho que é uma alternativa. É óbvio que não substitui o presencial, né, de você ter o tato ali com o médico, enfim, mas é uma alternativa, né, de buscar os agendamentos de forma virtual para não precisar ir lá, né, enfrentar fila, enfim. Acho interessante, sim, sobretudo essa triagem, eu não sei se é o certo essa palavra, mas a fazer essa triagem, né, antes de você realmente ter a oportunidade de se consultar presencialmente com o médico. É uma alternativa, não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom. Então, eu acho que é um experimento, acho interessante. Doutora Monique? Não, eu concordo com o Kim, eu acho que é uma tendência, né, mundial aí. No setor privado já acontece muito, a telemedicina é uma realidade, as pessoas já se consultam com médicos de forma telepresencial, né? Não substitui, é lógico, o atendimento presencial quando se precisa, mas é uma alternativa, né? Eu acho que a prefeitura tem que mesmo que investir nisso e ensinar a população como usar, né, a tecnologia para agendar consulta, para fazer triagem, às vezes para uma consulta de retorno, para o médico analisar exame. Então, eu acho que é uma ferramenta aí muito boa para ser desenvolvida e para ser usada. Edivaldo Magro, uma notícia positiva para a área da saúde com essa possível implantação, então, da UBS virtual, com os atendimentos por telemedicina, só que a gente tem que pensar também na questão de como que vai ser o sistema, o software, como que vai funcionar, se os agendamentos também poderão ser por consultas virtuais, tem que rever toda essa questão também, né? Não é só implantar e deixar acontecer. Pois é, um candidato que perdeu eleições em 2016 propôs a telemedicina e apanhou muito, inclusive com o do prefeito eleito naquela oportunidade em Maringá. Hoje é interessante, né? Mas assim, não está claro, não tem nenhuma clareza em relação a isso. O que está sendo feito é um chamamento para que as empresas apresentem a solução. Então, enquanto não tiver esclarecimento, detalhar para o cidadão como exatamente isso vai funcionar, pelo que a prefeitura divulgou, ainda vai ser contratado médico, não entendi, ou vai ser contratada a empresa. Como vai ser o controle efetivo desse tipo de trabalho? Isso trata de proteção de dados, né? Então tem muitos obstáculos para se avançar. Existe, né? A iniciativa privada já faz isso há muito tempo, não tem novidade nenhuma em relação a isso, mas quando se trata do poder público é muito importante entender qual vai ser o protocolo. Lembrando que trata-se de um chamamento público, significa isso. A prefeitura grita lá do alto, que está lá, sobe em cima do prédio, mais ou menos isso, né? Lógico, é uma ironia, e chama empresas que desejam participar desse processo para apresentar tecnologias. Então, enquanto não houver um esclarecimento detalhado, minha posição é olhar com certo ceticismo essas ideias, porque incapaz de atender, de contratar, de resolver o problema efetivo de forma física, aí se inventa o virtual. Vamos torcer para que dê certo, né? Eu acho que pode resolver alguma coisa, mas pode complicar muito em outros aspectos. Enquanto não tiver um esclarecimento muito detalhado isso, principalmente a LGPD, que pouco se fala LGPD, mas é muito sério, a Lei Geral de Proteção de Dados,
E com relação a esses contratos com o cidadão, né, principalmente em se tratando de doença, é uma questão para ser discutida oportunamente, Thiago. Aí, Edivaldo Magro, concluiu toda a sua linha de raciocínio. Em nenhum momento eu falei, vai lá, finaliza, conclui. Nosso tratado de paz está... Tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado. Vamos lá. Senão eu eu mesmo... Obrigado por deixar precisando essa aí, ó. Obrigado. Já saiu do controle, Carioca. Já saiu da rédea. Celestino, como você mesmo disse antes do Edivaldo começar a fala dele, não é algo novo. Porém, na Smart City, seria algo totalmente inédito na rede municipal de saúde. Maringá está inventando a telemedicina. E não é isso, né? O governo Bolsonaro implantou durante o seu governo, com Mandetta ainda. Inclusive um péssimo ministro da saúde. Mas né? era do Bolsonaro. Que falou que tinha que procurar na época do Covid, antes da pandemia, falar que depois que estava com falta de ar, que era para procurar o médico. Vai lá, Celestino. Né? Então foi criado atendimento virtual durante medicina o Maringá. governo Bolsonaro a telemedicina, né? Um pedido do Conselho Nacional de Medicina. Isso daí, durante a pandemia, ajudou bastante. São para algumas complexidades, não são para todas, né? Então, eu acho bem legal isso, Maringá na vanguarda, né, de criar uma OBS. Mas eu fico imaginando, né, que nem o Edivaldo, para que criar, né, uma OBS virtual se você não precisa de um prédio? Né? Mas eu entendo, eu acho que é uma sala. Eu acho que deve ser uma sala, né? Então já não vai precisar de muito aparato médico, né? Eu acho que o médico ele vai ter que dar um sistema para o médico, uma câmera para ele, dentro da UBS, né? Tecnologia dentro das UBS para o médico. Celestino, é só você colocar uma webcam, um microfone. Exatamente. Não precisa dessa estrutura toda que Mas você eu tá acho que não é Exatamente, o objetivo principal não é substituir algo físico pela virtual. Eu acho que é para criar, acelerar e desafogar tecnologia. a questão da espera. Ninguém vai fechar o UBS, é vai só dar auxiliar. Criar tecnologia para os médicos que já estão nas UBS. Eles vão dar telemedicina, né, para algumas complexidades. A saúde prevê 500 milhões no orçamento desse ano só para a UBS digital. E como bem lembrou o Celestino, faz um ano que foi apresentado um projeto piloto, foi exatamente em 2022, e não há muitos dados ainda compilados sobre se funcionou ou não. Então, acho que é importante entender se existe essa compreensão de que funcionou para que seja copiado. Não dá só para sair na frente, para ser vanguarda, e implantar algo que não funciona. Ô Edivaldo Magro, deixa eu te perguntar, enquanto eu estava levantando esse roteiro, só um momentinho, francês. Enquanto eu estava levantando esse roteiro, eu cheguei numa notícia que lá de 2018 que falava que o Ulisses Maia estava querendo implantar o agendamento virtual, o agendamento de consulta médica da rede municipal pela consulta na internet. Isso foi para frente? Não, era um aplicativo, aliás, se eu não me engano, era da Lei de Inovação, propondo-se um dos apps, a app era uma dessas propostas. Creio que não avançou, não, porque talvez acho que não houve interesse de se desenvolver um app nessa área. Mas eu acredito que já exista, como eu acredito também que vai aparecer diversas empresas se propondo a executar esse tipo de trabalho de UBS virtual. A gente precisa levantar como foi esse OBS virtual que foi implantado em 2022 e ver os resultados para que sejam copiados e implantados. Tecnologia é sempre bem-vinda. Vai lá, francês, chegou a sua vez. A telemedicina já existe em Maringá há muitos anos, principalmente nos procedimentos de alta complexidade de hospitais locais. É na rede privada. O médico aqui faz um procedimento, às vezes cirúrgico, tendo no monitor um médico lá do Einstein ou do israelita lá de São Paulo, um especialista, um mestre, um doutor assessorando ele diretamente. Estamos falando de telemedicina. Deixa eu tirar a dúvida dele. Tá. Com relação ao UBS virtual, não tem que instalar nada. Nós já temos aí o UBS virtual. É doidado aí que a pessoa vai lá e não consegue ser atendida. É o UBS virtual. Né? Então nós precisamos melhorar primeiro o serviço. Crítica e atendimento. O serviço real, para depois implantar o UBS virtual. Não se confunda muitas coisas que vão deixar de atender e vão passar tudo para o âmbito da UBS virtual, e acho que Maringá ainda não está com a capacidade toda para essa implantação aí. Até porque anos atrás, quando se comentou esse tipo de possibilidade de usar a internet na medicina e coisa e tal,
se criticou. Agora os mesmos que criticam É que agora, estão propondo no agora final do é Smart mandato. City. Mas as pessoas não. podem mudar, né? No As final pessoas do podem mandato. mudar. Final Tudo do mandato é bem, ano que tudo vem. bem. É mais um para rolar pro próximo prefeito? Não, mas, viu, as pessoas podem mudar, entendeu? Se o movimento tá para esse tipo de finalidade para melhorar o atendimento da saúde, acho que é mais do que certo. Mesmo que ontem eu era contra, mas hoje eu sou a favor. O ambiente é diferente. Eu achei interessante isso, porque além de Maringá, tem mais de 300 cidades que iniciaram, né, um plano piloto em 2022. Então, assim, não é uma coisa que só Maringá exclusivamente e pode ser que dê muito errado. Não, eu acho que tem que Já está sendo implantado. Exatamente, tem que ter um voto de confiança, entendeu? É para população, para melhorar o atendimento. E aquelas coisas mais simples, não necessariamente uma pessoa precisa ficar enfrentando Atendimentos fila. primários. Exatamente, faça isso de forma virtual. Hoje todo mundo tem um celular. É difícil a pessoa que não tem, Exatamente, isso que eu ia entendeu? falar. Pouquinho, eu tenho outro Inclusive, viés. as pessoas acamadas, Eu tenho outro né, viés. elas Hoje podem é burrice conversar. não entrar no novo sistema, né? Hoje seria burrice não entrar no novo sistema. Tentar implantar alguma coisa que facilite.